meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Muitos motoristas já enfrentaram o problema de congelamento das pastilhas de freio nos discos ou tambores, alguns deles não sendo iniciantes e automobilistas há muito tempo. Hoje, vamos dizer o que fazer e o que não fazer se o seu carro estiver com as pastilhas de freio congeladas. Causa do bloqueio das rodas. A causa do problema e o congelamento do gelo, que restringe os elementos do sistema de freios. Esse mau funcionamento só pode ocorrer em caso de geada. E é possível perceber que o mecanismo de freio está bloqueado pela sensação de uma carga pesada presa ao carro. Se as pastilhas do freio de mão estiverem congeladas, a parte traseira do carro se agachará no momento em que começar a se mover. Se a tentativa de dar a partida for bem-sucedida, uma ou ambas as rodas traseiras deslizarem em vez de girar. Se as pastilhas dianteiras estiverem congeladas nos discos de freio, o carro simplesmente não se moverá. Onde as pastilhas de freio congelam? Onde as pastilhas de freio congelam, as pastilhas congelam no tambor ou disco de freio. Esse efeito ocorre no início de geadas severas depois de viajar durante o período de degelo, quando a água entra nas superfícies de atrito ao dirigir em pocas profundas. Ao congelar, ele restringe o mecanismo do freio. Mas a principal causa do congelamento é o uso do freio de mão em clima gelado. A probabilidade de as pastilhas, estando no estado não comprimido, congelarem no tambor é alta apenas no caso de instalação de novas pastilhas, quando elas são trazidas para o tambor, como é chamado, em uma lapidação. O mecanismo do cabo congela. O gelo impede que a alavanca do freio de mão seja abaixada. O problema surge apenas no caso de estacionamento com o freio de mão. Ações incorretas. Se as pastilhas de freio congelarem, não tente destravar os freios acelerando para evitar agravar a situação no caso de pastilhas de freio congeladas. Ainda há valor em várias tentativas de arrancar suavemente, assim, tentar destravar os freios, portanto, esse método não deve ser negligenciado. Se estiver em uma superfície com neve, não há perigo para o sistema de freios, mas provavelmente não conseguirá mover o carro devido ao deslizamento do eixo de tração. Carregue o carro pedindo a 2 ou 3 transeuntes que se sentem no banco traseiro. Mas se você ganhar aceleração e as rodas bloqueadas entrarem no asfalto, ou se você tentar se mover bruscamente no asfalto, há uma grande probabilidade de arrancar as pastilhas de freio dos locais de fixação. Ou estamos falando de freios a tambor, o projeto com discos. Não irrelevante, pois neles as pastilhas são fixadas firmemente na pinça. Observe que várias tentativas de arrancar com as rodas travadas podem fazer com que a embreagem pegue fogo. Como destravar os freios se as pastilhas de freio estiverem congeladas? Primeiro, tente dirigir por 1 a 2 metros pelo rastro deixado na estrada, e possível saber se as duas rodas estão bloqueadas ou apenas uma. Pegue um suporte cujo comprimento e espessura lhe permitam alcançar o tambor de freio sem remover a roda, por exemplo, uma chave de cilindro. A essência do método é bater no perímetro do tambor com um martelo ou outro objeto de metal. As vibrações devem fazer com que o gelo se quebre ou, pelo menos, rache. Esse é o método mais simples e trivial. Se a alavanca do freio de mão for fixada firmemente após o estacionamento, o motivo mais provável é o congelamento dos locais de movimentação do cabo. Isso acontece com muito menos frequência do que o congelamento das pastilhas, mas você não deve se esquecer dessa possibilidade. Método de aquecimento. Métodos de aquecimento das pastilhas de freio em uso de água quente. Não é muito eficiente despejar água de uma chaleira ou jarra no aro da roda. Para reduzir o número de viagens para buscar água, compre um regador e uma mangueira que caiba no gargalo do regador. A mangueira deve ser passada através dos raios do disco diretamente para o tambor ou para a pinça de freio na área onde as pastilhas estão localizadas. Para maior comodidade, você pode recorrer à ajuda de pessoas indiferentes. Depois que os mecanismos forem liberados, percorra de 1 a 2 km, acionando constantemente os freios. Isso é necessário para secar os freios. O uso de um secador de cabelo técnico. O uso de um secador de cabelo doméstico no inverno é extremamente ineficiente, portanto, será necessária uma versão de construção. Se os raios do disco da roda não estiverem suficientemente próximos uns dos outros, o tambor do freio pode ser liberado mesmo sem
Remover a roda, com a ajuda dos gases de escapamento. Para o aquecimento, você precisará de uma mangueira com um diâmetro externo que permita colocá-la dentro do tubo de escape ou com um diâmetro interno que permita colocar a mangueira sobre o tubo de escape. O segundo pedaço de mangueira deve ser colocado entre os raios do disco da roda, apontando diretamente para o tambor de freio. O método não exige esforço adicional, mas se a mangueira não estiver apertada contra o tubo de escapamento, haverá perda de calor. Para reduzir o tempo de aquecimento, você pode aumentar a velocidade do motor, o que também aumentar o consumo de combustível, ou usar um maçarico. Usando uma chama aberta, tome cuidado para não queimar a mangueira do freio, o chip, os fios do sensor do abraços, etc. Como não se meter em problemas? Todos os motoristas experientes sabem que, no inverno, especialmente durante o degelo durante o dia e a geada à noite, não vale a pena usar o freio de mão por mais de 1 a 2 minutos. Para estacionar com segurança, os carros com MKPP devem ser deixados em marcha ré ou em primeira marcha, a quanto mais baixa a marcha, mais força é necessária para mover o carro. Se o carro estiver equipado com uma transmissão automática, a alavanca seletora deve ser colocada na posição D. Se possível, escolha uma vaga de estacionamento sem grandes inclinações. Ao deixar o carro em um declive, dirija até o meio-fio, virando as rodas para fora, de modo a garantir o caminho mais seguro possível. Para o carro em caso de capotamento. O método de estacionamento correto e bem mostrado no vídeo. Em conclusão, as pastilhas de freio congeladas podem ser um problema sério, mas entender suas causas e soluções é fundamental para garantir a segurança do seu veículo. Lembre-se de que fatores como umidade, sujeira acumulada e desgaste excessivo podem contribuir para esse inconveniente. Manter uma rotina de manutenção e inspeção regular pode ajudar a evitar esse tipo de situação. Se você enfrentar esse problema, não hesite em procurar um profissional qualificado para realizar os reparos necessários. Cuide do seu carro e dirija com segurança.